Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O Deus que habita em mim honra e sauda o Deus que habita em vocês. Hoje nós vamos aprofundar num tema extremamente importante. Nós vamos falar sobre o mapa da consciência. Eu quero compartilhar aqui detalhes desse mapa. Eu acredito, todo o conteúdo extremamente importante e valioso. Mas, quando você entende a importância desse mapa da consciência, eu tenho certeza que várias fichas vão cair aqui. E você vai perceber. Eu tenho certeza que todas as dúvidas, questionamentos que vocês têm, hoje a gente vai conseguir avançar muito e vai dar uma compreensão. Isso aqui, quando eu recebi isso, aprendi, foi um presente. Foi um presente. Esse mapa da consciência, ele foi criado para ajudar todas as pessoas, todas, a entender o mundo em cada nível de consciência. Cada consciência tem o quê? Uma visão de si, uma visão da vida, uma visão de Deus, das suas emoções e também de todo o processo. E o legal é que num único gráfico, né? Isso aqui a gente fala da importância do mapa da consciência, né? Para o seu processo de desenvolvimento, crescimento e evolução. Num único mapa, você consegue identificar e saber exatamente aonde vocês estão e o porquê estão vivendo. Isso aqui é o entendimento do mundo, do universo. Então aqui, esse mapa foi desenvolvido, criado pelo Dr. David Hawkins, que foi um médico cientista, e ele deixou essa obra que fala da consciência. Isso aqui é um resumo, na verdade, porque ela é muito grande. Esse mapa da consciência, ele correlaciona o nível de consciência, que é a frequência ou a vibração de cada estado, cada estado atinge. Consciências superiores irradiam efeitos benéficos e curativos. Isso ele identificou. Por quê? Qual que é a veracidade dos níveis? Ela foi medida por meio de testes musculares, que é a cinesiologia, que fala o seguinte, que os músculos do corpo respondem àquilo que é verdadeiro ou não. Então, que são campos de energia, não verdadeiros ou negativos, que calibram. Então, quando está num nível abaixo de integridade, ele induz a uma resposta muscular fraca. Então, vamos lá, para vocês entenderem, né? Esse mapa, ele é um presente, como eu disse, ele é uma ferramenta de aprendizado, inspiração para a humanidade. Quando você entende ele, você tem uma visão. Conhecimento é poder, não é? Vocês conhecem isso, conhecimento é poder. Esse mapa ele vem ajudando muitas pessoas no mundo todo. As pessoas entendem através do conhecimento, e elas mudam a vibração. Então eu quero que vocês aproveitem bem esse tema, que nós vamos explorar bastante sobre essa consciência, que é o mapa da frequência. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, dentro da escala, quando ele criou esse mapa da consciência, através de vários testes, ele identificou com um grupo de pessoas qual o nível de consciência, qual a frequência dessas pessoas e o que elas estavam vibrando, quais eram as emoções dessas pessoas. Por exemplo, aqui nós temos, esse mapa ele vai de zero até 1000 Hz. Uma pessoa, quando está vibrando em vergonha, qual que é a emoção dela? É um sentimento de humilhação, tristeza. É um estado de perda perpétua. Normalmente as pessoas, quando tá nessa frequência, elas enfrentam uma perda enorme, talvez uma depressão. Só tá acima de tristeza somente a apatia. Mas aqui, olha, a pessoa, para ela se livrar dessa paralisia, né, existe também uma forma, um método. Por quê? O sofrimento é tanto, né? E acaba
às vezes, um estado de apatia, aquela pessoa fechada. Então, quando você vai analisar tudo isso, medir a frequência dela, ela tá lá em 10, 20 Hz. Por exemplo, aqui a gente vamos falar do medo. 100 Hz. Então, olha, medo, 100 Hz. Qual que é o nível de emoção? Quem tá vibrando no medo? Ansiedade. A pessoa que tá no medo, ela vê o mundo perigoso, inseguro. Existe até uma paranoia, porque o medo é tanta, né? Preocupação, estresse, muito estresse com a realidade. Ela não consegue subir nesse nível. Normalmente, aqui ela precisa de ajuda. Superar o medo é algo que todos nós temos que lidar. Vocês sabem disso. Medo, a gente tem que lidar, né, todo o tempo. Mas o que difere isso? O medo também causa o quê? Insegurança. A pessoa insegura, ela pode se sentir rejeitada, e o medo não é apenas uma crença interna. Cria-se o medo quando as pessoas percebem as situações e eventos sendo como uma ameaça para o seu bem-estar geral. O que causa o medo? Agora, se pensa bem, quando a pessoa está vibrando em hertz aqui no medo, né, em 100 hertz, como está a vida dela? O que ela tem sentido? A culpa, gente. A culpa é o estado mais elevado que a vergonha. E para sentir a culpa, a pessoa tem que se tornar, tem que tomar uma atitude. Uma pessoa com esse nível de consciência, ele cocria muito pouco. Por quê? Ele se sente normalmente num papel de vítima. Então, ele culpa todas as pessoas pelo seu fracasso. Ele culpa a sociedade, ele culpa a sua família, ele culpa seus pais, ele culpa seus amigos, ele culpa o patrão que não deu certo, seus amigos, aquele que puxou o tapete, por isso que eu não dei certo. Ele tá num papel ali, ó, de vítima. Isso aqui é um caso sério, vítima. Então, raramente ele tenta fazer alguma coisa nova, porque ele vive recordando, com recordações passadas de culpa e se sente mal com isso. Olha um ponto aqui, ó. Pessoas extremamente religiosas vivem em culpa. Você pensa em si mesmo como um pecador incapaz de se perdoar por transgressões do passado. Pessoas vivem em culpa. Então, de uma forma geral, você vê pessoas ali que são extremamente religiosas. A raiva, 150 Hz. Qual o sentimento, qual o nível de emoção que a pessoa tem? Ódio. E é um nível de frustração, a mesma coisa. Muitas vezes, de não ter os seus desejos cumpridos nos níveis mais baixos. E aí vem o que? A vergonha, a culpa. Forma assim uma tríplice, né? Uma aliança bem conhecida. As pessoas criam alguma coisa na vida se tiverem algum inimigo imaginário para canalizar sua raiva. Aí sim. Por isso, é uma motivação para elas. Esse nível pode estimular a ação nos níveis mais elevados ou pode mantê-lo preso no ódio. Olha quanto que essa pessoa está vibrando. 150 Hz. Quando você vai ver? E aí você olha para essa pessoa, ela não consegue... Ela não consegue sair desse sentimento e tudo aquilo que ela está vibrando, lembra, né? Você atrai aquilo que você está emanando. Então, quando a gente fala aqui, ó, do estado vamos falar do desejo. Olha, uma pessoa nesse nível só tem ambições na vida, vive só de vícios. Isso é um ponto importante, gente. Vícios. Desejo, luxúria e consumismo. Então, as pessoas que estão aqui vibrando em 125 Hz, nunca está satisfeita com nada. O vício, detalhe, o vício pode ser por dinheiro, aprovação, ela tem necessidade de aprovação. Poder, de fama, ela quer fama.
essa pessoa, ela fica presa em um estado de materialismo e consumismo, porque ela consome muito. O materialismo significa que você se conecta unicamente com objetos físicos. Esse é um problema. Vamos falar do orgulho? O orgulho, ele já está em 175 Hz. O orgulho, ele acompanha arrogância. Ele é um estado de consciência predominante da humanidade. Vocês sabiam disso? É uma pessoa que é totalmente dependente de circunstâncias que são externas. É dinheiro, prestígio, poder. Esse é o estado que leva ao nacionalismo, racismo e guerras religiosas. É um estado totalmente irracional de negação e defesa. Vou dar um exemplo. A gente passou aí há pouco tempo pelas eleições. Quantas famílias, amigos, grupos que foram desfeitos? Porque as pessoas não conseguem, elas não conseguem respeitar o seu partido, sua opinião política, a tua preferência. Quantas pessoas é o que mais tem em estádios, quando tem jogos grandes, né? Torcidas que defendem, o meu é melhor, e por conta disso, brigas, aquela rivalidade, porque não respeita a posição do outro. E eu vou um pouco mais além, de repente eu vou falar até algo polêmico aqui. Você não respeita a crença ou a religião daquele outro, e ainda prega, né, dentro da igreja que ou é crente, ou é católico, ou é espírita, não importa. Mas uma vez que você não respeita a posição do teu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, você precisa refletir. Então, pode ser que assim, tá vibrando aqui, em 175 Hz. Então, isso aqui é um convite à reflexão. Quando você não respeita a preferência sexual do teu filho, da tua filha, do teu irmão, é a preferência sexual. Não importa o que é a preferência. Então, quando você tem este olhar, você está vibrando em 175, que é orgulho e arrogância, que é o que predomina aí a humanidade. Mas depois disso vem a coragem, o otimismo, que é 200 Hz. Olha, aqui o ego ainda existe, isso é fato. Mas há uma visão diferente, né? Ele tem uma visão diferente da vida. Ele começa a olhar para fora de si, começa assim a alinhar com a verdade. Está mais atento às situações da vida, ele é mais otimista. É o começo, eu falo, é um começo de um despertar espiritual. É o primeiro nível de força real. Então, gente, vamos focar nesse coragem. Dizem que as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm determinação e coragem. As pessoas mais bem-sucedidas, quando você analisa e avalia um grupo de pessoas ricas, elas estão aqui, elas estão vibrando 200 Hz. Vocês que estão aqui no grupo, eu acredito que vocês tomaram uma decisão, uma sábia decisão. Eu acredito que vocês estão aqui. Qual que é o nível de emoção? Afirmação. Agora, Andréia, mas tem algo aqui que você falou sobre raiva, sobre desejo, sobre o medo. Eu tenho, né? Ansiedade, quem tá vibrando na ansiedade, no medo, ele tá ansioso. Ele tá muito ansioso. Por quê? Ele tá pensando lá no futuro, ele não consegue trazer pro presente. Quem tá vibrando em tristeza, ele tá muito ali, no arrependimento. Né? Apatia, desespero, ofensa, culpando o mundo. Então, gente, o que a gente busca aqui? E são níveis de consciência. Então, eu tô trazendo vocês para uma consciência, para um despertar da consciência. E essa escala de Hawkins,
vai dar uma visão maior de onde vocês estão para a gente conseguir atingir e sair disso aqui. Porque aqui, dentro do nível de consciência, de evolução, a pessoa que está vibrando de 200 para baixo, ele está na contração. Quando ele começa a vibrar alto, né, na coragem, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, ele vai subindo, ele vai expandindo a frequência dele. Aí sim, aqui é quando a pessoa começa a mudar os pensamentos dela. Isso é muito importante vocês terem entendimento, porque é aqui que a gente vai mudar todo esse cenário com essas informações. A disposição, a aceitação, que é o perdão, que é a compreensão, é 350 Hz. Então vamos lá, aceitação, 350. Qual que é a emoção? É o perdão. Você começa a perdoar tudo. É um nível elevado do espírito, 350 Hz. Aqui já é um entendimento muito maior dos processos, da vida, da verdade. É nesse ponto que começa a verdadeira mudança. Você deixa de lado todos os velhos dogmas e vive com propósito. Esse convite do grupo Viver com Propósito. É aqui que você define e alcança suas metas. Como aceitar a sua responsabilidade pelo seu papel no mundo. Gente, e 400 Hz, que é a razão, a contemplação? Olha só, você tem a compreensão. Nesse nível, você transcende os aspectos emocionais dos níveis mais baixos e começa a pensar de forma mais clara, racional. O Dr. Hawkins, ele define esse nível como o nível da medicina e da ciência. Os que estão em sintonia com a verdade, né, têm o corpo, mente e espírito totalmente resguardado das difusões da vida e do sofrimento e dos níveis baixos também. Ele olha o mundo como um todo e começa a fazer contribuições significativas. É para cá que eu quero trazer vocês. É para esse nível de consciência, de amor. Amor, quem vibra no 500 Hz? Gente, 500 Hz, reverência. É a conexão com tudo que existe. Nossa, aqui a gente, né? O amor, a alegria. Quem tá na alegria? Alegria é o estado de felicidade que é inabalável. Em outras palavras, o amor é um estado de consciência maior que o ego consegue atingir. É um estado de desapego. Para vocês terem uma ideia, Einstein, ele não acreditava no amor. Ele era 100% racional, Einstein, e ele vibrava 528 Hz, a frequência dos milagres. E quem vibra, né? Na verdade, Einstein vibrou em 499 Hz. Se ele vibrar em 528 Hz, que é a frequência dos milagres, ele tem o poder de curar. 550 Hz, gente, é a frequência da alegria. Se você quer curar a sua vida, encontre felicidade incondicional dentro de si. Então começa por dentro. É por isso que a gente está trabalhando isso. E essa é a importância, gente. Essa é a importância do mapa da consciência. Conhecer melhor de si. Despertar o seu nível de consciência. E aí sim, se você se conhece melhor e desperta, você tem a compreensão sobre a tua realidade energética, que é a frequência. Sentimentos como vergonha, culpa, confusão, medo, orgulho, ódio, desesperança e falsidade, que estão observados, que a gente observou na tabela agora, né, vão impedir você de viver uma vida plena e de abundância. Então, quando a gente olha para essa tabela, eu quero que vocês estudem mais. Tem muito mais informações, até no Google, vocês podem pesquisar o que ela quer dizer, qual a importância e aonde nós vamos chegar com ela.
Você deve perguntar, legal, eu entendi tudo isso, Andréia. E agora? O que nós vamos fazer? Então, quando vocês estão vibrando ou quando vocês não estão realizando alguma situação, é porque estamos vibrando dentro da dor, da raiva, vergonha, orgulho, culpa, medo, tristeza. Tudo isso que impede você de realizar o teu sonho. Então, todas essas emoções que são densas, elas vibram, toda emoção densa, elas vibram abaixo de 200 Hz. Então, tudo aqui, é tudo emoção densa. E além disso, elas poluem a atmosfera vibracional e contaminam todo o território do seu inconsciente. Elas formam barreiras e impedem o seu desenvolvimento e que você atinja níveis superior de frequência, que é esse objetivo aqui, alegria. Você nesse patamar não consegue alcançar o fluxo de prosperidade. É necessário se posicionar em frequências e sentimentos mais elevados. Mas, Andréia, como é que eu chego até aqui? É isso que nós estamos fazendo. Gente, nós estamos aí realizando duas técnicas de desprogramação. E nós vamos fazer a outra daqui a pouquinho, que é o poder do Ho'oponopono e o poder do infinito. Além disso, todas aquelas dicas que eu venho dando para vocês realizarem no dia a dia. Siga isso, porque quando a gente elevar, né, e o objetivo nesses 21 dias, nós elevar aqui, no mínimo 250 Hz, para a gente começar a criar uma nova realidade. E aí sim vocês mudam, porque vocês são alquimistas. Nós somos alquimistas. A gente cria uma situação, a gente cria com base em todas as emoções, sentimentos, com base na nossa frequência. E tudo que nós faremos dentro desse protocolo é aumentar a nossa frequência. Quanto mais a gente aumentar a nossa frequência de amor, de alegria, de confiança, segurança, mais rápido nós teremos o nosso objetivo e a clareza do teu propósito, tá bom? Então eu encerro por aqui. Fica aí para vocês essa reflexão. Agora que vocês já têm um panorama do que vocês estão atraindo com base em vários sentimentos. E com isso, veio os sabotadores. E tem vários sabotadores aí. Tudo por conta do quê? De algum medo, por conta de algum fracasso. E tudo isso você vai colapsando no teu dia a dia. Mas nós estamos aqui para mudar. E que bom que você está aqui. Gratidão pelo tempo de vocês, gratidão por estar aqui. Beijo no coração. Faça a sua técnica. Se tiver alguma dúvida, me chama eu ia falar no direct. Pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Beijo no coração e até amanhã.